Convido agora o engenheiro agrônomo, mestre em administração rural e diretor do Grupo FLOSS, Luiz Gustavo Floss, para falar sobre as pesquisas que vêm sendo realizadas com ácidos fluidos e que resultados já se tem na prática sobre o uso dessas substâncias. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Pessoal, boa noite. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, estar conversando essa segunda-feira à noite e depois de belas palavras do Luiz Felipe, me colocou no compromisso, de novo, compromisso que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso métier de trabalho, que é justamente poder entender um pouquinho mais o que está acontecendo na nossa agricultura e poder utilizar essas ferramentas de uma melhor maneira possível. Mas de uma forma com olhar, como diz o Luiz Felipe, científico, olhar técnico, olhar pragmático, como tem várias outras coisas acontecendo dentro do nosso meio. Eu estou sediado lá em Passo Fundo, para quem não me conhece. Lá em Passo Fundo nós estamos lá com a nossa estação experimental, que faz parte da base do nosso último dia de campo, que aconteceu no mês de fevereiro, onde nossos dias de campo ultimamente têm sido exclusivos somente para os membros que participam do nosso grupo técnico de consultoria. São 11 grupos técnicos hoje no estado do Rio Grande do Sul, e são mais de 500 profissionais que hoje, mensalmente, nós estamos em contato de forma presencial, semanalmente de forma virtual, para poder estar levando informações de como poder manejar mercado, discutir mercado, clima, etc., tudo aquilo que envolve a nossa produção. E esse talhão aqui, especificamente esse talhão hoje, ele está preparado para 150 sacos de soja por hectare. Isso já é potencial de 150 sacos. E a partir desse ano nós estamos colocando novo patamar. Nosso próximo objetivo é 200 sacos de soja por hectare. Há 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, em 2008, eu começava a falar sobre a questão do potencial que nós tínhamos de chegar a 100 sacos por hectare, 6 toneladas, e eu gostava até de mostrar na tela e olhar o público e o pessoal dando risada. 6 toneladas, a gente não produz nem 6 toneladas de milho por hectare, nunca produz 6 toneladas de soja. E hoje nós temos muitos produtores produzindo, já vários talhões produzindo 6 toneladas por hectare. Talvez não é média, isso realmente não tem grandes médias, mas eu posso falar, por exemplo, de um produtor lá no Paraguai que a gente tem acompanhado esses últimos 2 anos, que no ano passado ele teve média de 5.963 quilos por hectare, e esse último ano 5.932 sacos por hectare. Só que isso aqui não é canteiro não, e não é concurso de produtividade. Média de 700 hectares. Esse produtor está bravíssimo comigo, porque não bateu 100 sacos por hectare. É 99 de média praticamente. Mas isso mostra claramente o potencial que nós temos em termos de produção. E é o que nós precisamos. Pelo aumento de custo que nós temos, semana de novo, aumento do diesel, um insumo importante dentro da nossa área, que diretamente impacta no frete. Olha os insumos, olha o fertilizante que teve aumento do ano passado para esse ano, o custo de mão de obra, manutenção de máquinas. Nós temos produtores que hoje, região de Santo Augusto, por exemplo, que na última safra, na média de R$ 71 por saco, o custo dele foi de 49 sacos por hectare. Nosso custo está variando de 40 a 45 sacos por hectare, sem arrendamento. Como que a gente vai conseguir ter sustentabilidade no nosso negócio? Eu não tenho dúvida, tem que ser em termos de produtividade. Então, nessa apresentação aqui, eu tenho preparado em 3 partes. A primeira, eu quero discutir um pouquinho o que eu vejo da nossa planta de soja, principalmente, dessa nossa cultura que hoje está nos dando a rentabilidade. Que tipo de caminho nós podemos estar traçando? Segundo, colocar um pouquinho dos resultados dessa última safra do uso dos ácidos úmicos aqui.
E na terceira parte, poder explicar um pouquinho de onde que vem esses resultados. Da onde que vem esse tipo de conhecimento, de tecnologia, que para mim não é nada novo. Que a nível de Brasil até, nós somos os primeiros a trabalhar com esse tipo de ferramenta, vinda de fora. Eu quero mostrar um pouquinho da onde vem isso aí, explicar um pouquinho por que tem esse funcionamento, né? Isso que o Luiz Felipe coloca, da onde que vem esse diferencial, porque nada é por acaso, não existe mágica, né? Não existe produto milagroso, tudo existe trabalho, existe conhecimento, e nós temos que saber aplicar esse conhecimento todo, tá ok? Então a primeira coisa que eu vejo é isso aqui, nós precisamos buscar cada vez mais uma precisão na agricultura. O que é precisão na agricultura? É buscar essa alta produtividade, mas para a gente buscar essa alta produtividade, nós precisamos conhecer melhor cada fator que está envolvido com a produção. Não é mais só quantidade de nitrogênio, fósforo e potássio a ser aplicado, simplesmente o cultivar da moda, só o glifosato, né? Que aliás, hoje nós estamos tendo que usar uma grande quantidade de herbicidas por problemas de pragas, doenças, plantas daninhas, de difícil controle. Então nós temos que saber utilizar da melhor maneira possível e nós temos que fazer produzir. Eu tenho certeza que nós podemos bater esse recorde aqui. O recorde hoje mundial de soja é desse americano, Randy Dowdy, que produziu 191,7 sacos por hectare em 2016. Um americano, por incrível que pareça, um americano, porque o americano não tem as melhores produtividades. Um bom produtor brasileiro, e eu vou ser mais específico, um bom produtor de soja gaúcho não perde para ninguém no mundo em termos de produtividade. Hoje eu posso botar o peito para fora e falar isso. Há 14 anos atrás, quando eu comecei a dar consultoria no Mato Grosso, na Bahia, foi depois de 2004. 2004, 2005, uma grande seca aqui no Rio Grande do Sul. Vou lá no Mato Grosso, começo a conversar com o pessoal, e o pessoal pergunta: o que está fazendo aqui, gauchinho? E a primeira coisa que vem é o duplo sentido, né? Tu só entende de rolas lá no Rio Grande do Sul, né? Nossas recomendações e mais alguma coisa. O que isso quer dizer? Que nós estávamos muito desprezados naquela época. Mas naquela época também, a nossa produtividade no Rio Grande do Sul foi a segunda pior no Brasil. Teve seca, mas a segunda pior no Brasil. E aí vem 2006 para cá, nós tivemos 2012 uma seca, mas nós tivemos aumentos de produtividade, nós tivemos melhoria da formação dessa planta. E aqui que eu quero discutir com vocês. O que eu tenho visto, que tipo de planta nós precisamos? Que tipo de mecanismos nós temos que para trabalhar melhor a formação dessa planta como um todo? Eu gosto de conversar um pouquinho com relação aos componentes de rendimento. Primeiro componente, população de plantas. Vamos dizer que a gente coloque aí 30 plantas por metro quadrado. Não quero discutir aqui se 30 é muito, é pouco, talvez para alguns cultivares é muito, para outros cultivares é pouco, né? Mas colocar 30 plantas por metro quadrado é fácil. O problema não é o número de plantas por metro quadrado. O problema é uniformidade. Como que essas plantas estão arranjadas nesse metro quadrado? Nós temos trabalhos demonstrando que a cada 1% de coeficiente de variação, nós temos diminuição de 10 kg de soja por hectare. E se nós tivermos uma semeadura bem regulada, talvez a gente consiga 25, 30% de coeficiente de variação, sendo bom. Porque é comum a gente encontrar 50, 70, 80% de coeficiente de variação. Ou seja, se nós tivermos 30%, 30 vezes 10, 305 sacos por hectare, simplesmente pela questão da desuniformidade. E essa desuniformidade vem de vários sentidos. Primeiro, uma má formação de raízes, uma semente de má qualidade, de baixo vigor, problema de distribuição da semente, não é só distribuição na uniformidade, tem outros fatores que estão inseridos aí. Por isso vem aqueles trabalhos de Pelotas, né, dizer, a cada 1% de vigor, nós temos uma perda de X quilos por hectare. Isso tudo reflete justamente na desuniformidade, é um complexo de situações. E o que eu mais quero?
é que haja uma uniformidade melhor e uma germinação mais rápida possível. Para quê? Para mim ter o segundo componente de rendimento, que é número de vagens por planta, que é um componente com maior correlação com a produtividade. Hoje eu tenho uma meta que é 1.500 vagens por metro quadrado, e para conseguir isso não é fácil, é difícil. E é nesse sentido aqui que hoje eu tenho mais trabalhado. Como que nós conseguimos produzir maior quantidade de vagens? Claro que depois nós temos que sustentar essas vagens, vou comentar depois, mas primeiro nós temos que criar a condição dessa formação. E aqui está o uso de bioativadores, de substâncias orgânicas, para estimular hormonalmente essa planta a formar raízes, formar estrutura. Que tipo de planta a gente quer de soja? Eu quero uma soja com entrenó curto, uma maior quantidade de axilas possível, porque é justamente na axila que produz vagem, uma planta compacta, folha estreita. Para que folha estreita? Para mim ter capacidade de aplicação de defensivos em profundidade, e com isso eu tenha também luz lá naquelas folhas baixeiras. E por acaso, os cultivares novos que estão vindo aí têm essa característica. A maioria deles tem essa característica, por incrível que pareça. Cultivares que estão chegando no centro-oeste novos, que são a nova moda lá em termos de tetos produtivos, têm essa característica também de formação dessa planta. Bom, nós temos que formar um perfil de solo. Esse perfil de solo não é só químico, não é só físico, é biológico também. Então depois eu quero discutir um pouquinho essa parte biológica no solo, que são as substâncias orgânicas que propiciam um ambiente mais adequado para a sua sobrevivência. Eu não tenho dúvida que hoje o que mais vai ser estudado é justamente a parte microbiológica do solo. Vou dar um exemplo para vocês, dentro daquele nosso campo experimental. Desde o ano passado nós estamos mantendo uma área sempre zerada de cobertura. E no ano passado foi soja, esse ano vai milho. E do lado uma área com cobertura. Essa área com cobertura, nós vamos medir a quantidade de enzimas presentes nesse solo, né? Fosfatase ácida, arilsulfatase, glicosidase, são enzimas importantes aí para fosfatase ácida, liberação de fósforo, arilsulfatase, formação de sulfato, né, de enxofre oxidado, que vai ter a possibilidade de ser absorvido pela planta, a glicosidase vai ajudar na quebra das partículas. Aonde nós tínhamos então essa cobertura, o ambiente adequado, nós tínhamos o dobro de enzimas em relação àquela área pelada sem cobertura nenhuma. Pô, se eu não tenho cobertura nenhuma, como diz o Luiz Felipe, né? O problema que nós temos de fazer palha, né, que é o milho que faz uma grande quantidade dessa palha, nós não conseguimos colocar, e é soja sobre soja, sobre soja, sobre soja, e ainda mais, inverno gado, verão soja, e no inverno não fica cobertura nenhuma, até porque o gado tem que comer a última folhinha para poder valer a pena, nós temos sempre um solo pelado. Esse solo pelado não existe um ambiente adequado se nós não colocarmos substâncias úmicas para melhorar essa formação da planta como um todo. Então, toda essa condição aqui, para mim, é um ponto positivo na formação da arquitetura. Terceiro componente de rendimento, que é o número de grãos por vagem, não houve melhoramento genético para isso. Então, nós temos 2,4, 2,5, 2,6, 2,7 grãos por vagem, é possível. Como é possível também, para nós buscarmos esses 90 a 100 sacos por hectare, um peso de 1.000 grãos de 140 a 160 gramas. Nós temos hoje cultivares que podem produzir 200, 230 gramas a cada 1.000 grãos. Então, já nos dá um alento um pouquinho melhor aqui no número de vagens, mas é o que nos dá um potencial um pouquinho maior para a produção de maior quantidade de grãos por hectare. Só para você ter uma ideia, aquela área que eu mostrei para vocês, essa última safra, nós tínhamos de 120 a 130 vagens por planta, em torno de 24 plantas por metro quadrado. Nós estamos falando aí mais de 3.000 vagens por metro quadrado presentes. Isso faz com que nós tenhamos um potencial de produtividade. Por isso nós temos que fazer um bom peso de grão. Para ter um bom peso de grão, nós precisamos também desses bioativadores, dessas substâncias que podem promover a absorção por parte da planta.
Vou fazer um parênteses aqui para vocês. Hoje está sendo falado tanto em várias substâncias novas, né? Tem novas modas dentro do mercado, pó de rocha, homeopatia. Né? Homeopatia não é nada novo, porque é uma ciência em cima disso, mas nós precisamos saber qual que é essa ciência que está por trás. Que são substâncias que têm capacidade de ação sobre essa planta. E normalmente são substâncias orgânicas e de extratos vegetais, ou oriundas do passado de extratos vegetais. Não tem nada de excepcional, mas nós temos que entender um pouquinho mais isso aí. Nós temos os nutrientes para encher esse grão. Entra potássio, molibdênio, boro. Tem vários nutrientes que são importantes para esse enchimento todo. Temos cultivares com grão mais graúdo, mais pesado, aliado com aquela arquitetura, é o que nós temos potencial maior. E, óbvio, proteção contra pragas e doenças. Pragas novas, de difícil controle, doenças de difícil controle. Depois eu vou mostrar para vocês o que eu vi na Espanha. Na Espanha eu vi estufas com zero de defensivo agrícola produzindo mais do que estufas com defensivo. E simplesmente utilizando substâncias indutoras de resistência, impedindo a entrada de doenças na planta, antes que elas fossem infectadas ou início de infecção. Então isso não tem nada de homeopatia, isso é tecnologia, porque são conhecimentos que vêm se adquirindo. Hoje no mundo existe um grande Big Data em termos de substâncias que têm ação sobre genes. Eu vou discutir um pouquinho mais sobre isso, e dentro dessa proteção também elas constam. Nesse meu andar todo, né, eu tenho um prazer muito grande de poder viajar bastante. Semana estou pelo Rio Grande do Sul, semana que vem estou indo para o Centro-Oeste, fico mais uma semana aqui no Rio Grande do Sul, final do mês estou na Alemanha e assim por diante. Hoje eu faço de 140 a 150 palestras por ano. E essas palestras tem produtores, tem técnicos, tem profissionais renomados. E para mim é uma grande oportunidade de poder discutir coisas novas. E alguns anos atrás, os produtores sempre me perguntavam, e continua hoje, né? O que eu acho sobre produto A, produto B, funciona, não funciona? Eu quis criar uma base para esse pensamento. E cada um poder fazer jus ao discernimento se vale a pena nós utilizarmos algo ou não. De que forma? Nós precisamos estudar um pouquinho o que é importante para essa produção. E aí que eu criei o que eu chamo da escada da alta produtividade. Para mim tem 6 passos que são importantes nós fazermos e muitas vezes são pré-requisitos para nós termos tetos produtivos mais altos. O primeiro, que é a base de tudo, é o equilíbrio químico e físico do solo. É nós, aqui ó, na base, rotação de culturas. É nós ter palha, é nós ter matéria orgânica. Aqui a matéria orgânica como base. Além da parte química, fósforo, enxofre, ACTC. Hoje, se eu olhar CTC, é o principal fator hoje de diferença de um solo para o outro. Eu não preciso nem sair do Rio Grande do Sul para colocar as duas extremidades CTC que eu tenho acompanhado. Eu vou ali para Osório, o pessoal resolveu plantar soja do lado da praia, bem pertinho da praia, e ali eles têm 3 centimol de carga por decímetro cúbico no solo. 3 centimol quer dizer que tem 8% de argila, o resto é tudo areia, 92% de areia, e tem 0,8% de matéria orgânica. 0,8%. Aí pega aquele gramadinho que tem ali, para quem já foi na praia, sabe que tem aquele gadinho ali por cima, né? Dá uma dessecada e planta em cima. O que acontece no primeiro ano? 60 sacos por hectare, 65 sacos por hectare. Claro, eu estou queimando toda aquela matéria orgânica que está na superfície e estou dando para a planta. E o que acontece no segundo ano? Aqueles nutrientes vão tudo ser lixiviados e vão embora. Eu preciso construir de novo o solo. Aí aparece problema de alumínio, aparece pH baixo. Segundo ano, 35 sacos por hectare. Pessoal, isso não é diferente de um cerrado, não é diferente de um grande mato lá de cima, não tem nada de diferente.
Segundo, o que eu quero demonstrar é que sem sair do Rio Grande do Sul, poderia dar N exemplos desse Brasil todo, mas vou ficar aqui no Rio Grande do Sul, que é a CTC mais alta que eu tenho acompanhado, é aqui próximo a Dom Pedrito, no Poço Verde. Ali tem uma área de 36 centimol de carga por decímetro cúbico, área de mais de 60% de argila, passa de 6% de matéria orgânica. Um solo espetacular, porque tem uma matéria orgânica alta, essa matéria orgânica acaba então fazendo com que o alumínio fique preso. Não tem nem alumínio presente, tem pH baixo, mas não tem alumínio presente, pela grande quantidade de matéria orgânica. Olha o que a matéria orgânica faz. Esse ano, com essa seca toda que todo mundo acompanhou, esse último ano, eu vi áreas de 80 sacos por hectare nessa área. Áreas produzindo 60, 65, 70 sacos por hectare, que de novembro, quando foi semeado, até metade de fevereiro, tinha tomado 70 milímetros de chuva só. Depois de metade de fevereiro para frente, foi chover e conseguiu produzir. Produziu 60, 65 sacos por hectare. Por quê? A sustentação do solo, a base da matéria orgânica, vai fazer com que nós tenhamos uma CTC, uma capacidade de troca maior. E essa CTC, aqui, essa CTC maior, eu vou ter maior disponibilidade de nutrientes de carga positiva. Se tem maior disponibilidade de cálcio, de magnésio, de potássio, essa planta vai ter uma maior capacidade de produção. Esse é um dos fundamentos dos ácidos orgânicos, das substâncias orgânicas. Promover esse aumento da CTC para promover também essa liberação desses nutrientes maior. A partir do momento que eu conheço o meu solo, eu posso ir para o segundo passo, que é fazer uma adubação equilibrada. O que para mim é uma adubação equilibrada? É fazer a aplicação da quantidade de macro e micronutrientes de acordo com o potencial de produtividade. Poderia discorrer aqui durante mais de hora sobre micronutrientes, o que eu vejo importante, mais importante, menos importante, macronutrientes, mas o resumo da história. Se eu tenho um potencial mais alto de produtividade, porque eu tenho um solo já equilibrado, eu tenho que fazer uma adubação maior de manutenção, porque a minha exportação vai ser maior. Se eu tenho menor potencial de produção, que a minha exportação de grãos vai ser menor, a minha manutenção de adubação é menor também. Então eu posso equilibrar. Eu preciso ter só um solo que me sustente essa condição toda. A partir do momento da definição da adubação equilibrada, eu posso então definir a genética adequada, o cultivar correto para a época, para aquela condição de solo, de relevo, de característica de área, e vou escolher então a densidade de plantas. Nós temos um levantamento que a gente tem feito todos os anos dentro dos grupos, né? Hoje tem identificado os cultivares que o produtor está trabalhando melhor, não é só pesquisa, a gente faz esse levantamento, e tem demonstrado que os melhores cultivares têm sido os cultivares que ultimamente têm sido lançados. Se nós pegarmos 10 cultivares, nós vamos achar 8 a 9 cultivares que foram lançados nos últimos 3 anos. Então, olha como é importante o potencial de produtividade em função da característica que está vindo do cultivar. Então, não é coisa do passado, nós temos que buscar para o futuro. O quarto é o manejo fitossanitário, controle de pragas, doenças, plantas daninhas. Hoje eu tenho me preocupado, antes de pensar em produto, dose, eu tenho pensado mais em tecnologia de aplicação. Como que nós vamos fazer com que o produto chegue no alvo? Ainda mais uma soja de 1 metro, 1,20 m de altura, totalmente fechado, que nós precisamos atingir aquelas folhas baixeiras para proteger para doenças, principalmente. Pode pegar o melhor produto, se você não atingir o alvo, nós não temos um controle adequado. Nós temos perda de produção, nós temos que buscar a eficiência. Quinto, o equilíbrio hormonal das plantas. Nós podemos equilibrar de forma hormonal, sim, através de promotores de crescimento, de acordo com o desenvolvimento que essa planta tem, desde a germinação até a finalização do enchimento de grão.
Eu posso dizer para vocês, pessoal, que hoje o grande segredo de nós construirmos uma planta, uma arquitetura adequada, está na questão do equilíbrio hormonal. E quando eu falo equilíbrio, não é pegar 10 litros de um hormônio sintético e fazer a aplicação na planta. Não. É colocação de precursores ou próprio hormônio do modo que a planta possa ter um efeito principal. Vou dar um exemplo negativo do uso excessivo. Gibberellina. Se eu aplico gibberellina na fase vegetativa da soja, eu só aumento o entrenó. Eu faço viçar a planta. Eu não crio uma planta compacta como eu quero. Pelo excesso de um hormônio que é promotor de crescimento, mas colocado e aplicado no momento errado. O gibberellina tem excelentes fundamentos para desencadear o processo de germinação e a partir do florescimento em diante, ótimos resultados. Por isso que o uso excessivo do hormônio sintético nos dá desequilíbrio nessa planta. E aí eu prefiro estar trabalhando com precursores hormonais, que eu vou explicar para vocês como que funciona. E por último, mas não menos importante, é o equilíbrio biológico do solo. Cada dia que passa nós vamos estar trabalhando com novos micro-organismos a serem aplicados para melhorar a disponibilização de nutrientes, para controlar pragas e doenças do solo, que são eficientes realmente. Agora, a brincadeira que eu faço, não adianta ele pegar esse monte de micro-organismos aí, bactérias, fungos, e colocar na favela, sem água, sem luz, sem uma cama decente. O que nós precisamos fazer é colocar num hotel 5 estrelas, num resort, né, onde possa esse micro-organismo se reproduzir e fazer a sua eficiência. Quem que vai dar o ambiente desse hotel 5 estrelas? É justamente as substâncias úmicas. É esse ambiente que vai promover com que esses micro-organismos possam exercer sua função. E a partir do momento que micro-organismos benéficos aumentam a sua composição do solo, nós temos uma diminuição dos patogênicos que criam doenças. Porque como que nós vamos solucionar o problema da soja de macrofomina, de fitóftora? Nós não temos defensivos que tenham eficiência para isso. Nós temos que utilizar justamente essas substâncias. Primeiro, criar um ambiente adequado para que esses micro-organismos possam então fazer o seu efeito. Essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu digo que não existe produto bom ou ruim, mas produto bem ou mal posicionado. Pega um produto bom, com dose correta, bem posicionado, e eu mudo esse posicionamento, eu não vou ter resultado que eu quero, eu vou ter só custo. Então você tem que saber trabalhar com esse bom posicionamento. Muito bem. É isso que eu penso sobre o que eu estou buscando hoje. Alguns parâmetros que eu tenho buscado hoje para a cultura da soja. Aqui eu trago para vocês, primeiramente, aqueles resultados que o Luiz Felipe comentou, né, do trabalho que nós realizamos lá em Passo Fundo. Nós tínhamos diferentes tratamentos aqui. Né? Primeiramente, uma testemunha sem nada. Depois, 3 tratamentos com o Bio1, né, que é o ácido úrico, com 3 níveis de adubação, 100% de adubação de base, 50% a 0%. Depois, esses mesmos tratamentos com o Biofull e depois esses mesmos 3 tratamentos com o BioSK, então lá para frente, fazendo suplementações. Né? O resultado final aqui, indo bem direto ao assunto, né, nós observamos que com o uso do Bio1 mais o Biofull, nós tivemos aqui um incremento de produtividade. Tá? E, no primeiro momento, dentro desse solo que nós trabalhamos, a gente não poderia estar trabalhando com redução de adubação. Mas, aonde trabalhou com 50% da adubação, nós tivemos resultados estatisticamente igual ao 100% aqui. Como também não deu diferença só com ácido úmico. E nós estamos falando aqui uma diferença que chegou a 400 quilos por hectare. 400 quilos por hectare, nós estamos falando quase 7 sacos a mais de produtividade durante essa safra. Uma das coisas que eu vejo de diferença, principalmente estava comentando com isso aqui esses dias, né, por que ele teve um resultado superior do que o nosso em Passo Fundo,
Porque depende de vários fatores. E a partir do momento que a gente fala de ácidos fúlvicos, né, esses aqui que foram aplicados via foliar, ácidos fúlvicos é um grande grupo. Dentro desse grande grupo, inclusive, estão os aminoácidos. Aminoácidos de cadeia curta, que são absorvidos pelas plantas, têm efeitos diretos e indiretos. E esses efeitos diretos e indiretos podem depender de vários fatores. E um dos fatores que pode ter maior influência é justamente a questão do estresse. Quanto maior o estresse a planta tiver, pode ser o estresse hídrico, como aconteceu em Jóia, vai ter um resultado superior. Porque é como se a gente avisasse para a planta: olha aqui, planta, fica quietinha aí, tu não está sendo estressada, basta você ficar quieto por alguns dias que tudo vai melhorar. Tu não vai entender isso, mas a gente vai explicar isso quimicamente. Quando faz essa aplicação química, a planta procura não produzir substâncias de degradação, diminui a produção dos hormônios inibidores. E vão entender isso aí então. Vão entender um pouquinho esses efeitos, né? Para a gente não ficar falando de homeopatia, falar em tecnologia, em conhecimento, né? Nós temos que buscar essas informações aonde foram criadas. Sabia que na Espanha existem faculdades de mestrado e doutorado nessa área, só nessa área? Existem cursos de doutorado que trabalham só essa parte de ácidos orgânicos, aminoácidos. Sai doutor nisso. A Itália tem trabalhado muito com isso. Eu vou dar alguns exemplos, como que a gente pode saber como que funciona. Primeiro, vamos dar um conceito. O que é um bioestimulante? Um bioestimulante são substâncias, né, que têm origem sintética ou natural, são os hormônios de origem sintética ou natural, que possuem o objetivo de modificar o metabolismo de forma imediata. Um hormônio, ele, quando aplicado, ele tem uma ação muito rápida, mas a durabilidade dele não passa de 5 a 7 dias. Então é muito rápido também. Então imagine o seguinte: se eu aplico hoje, durante uma semana faz efeito, só que o estresse hídrico começa daqui 10 dias, essa aplicação não vai ajudar em nada. Quem que ajuda e tem um período maior de ação são o que a gente chama de bioativadores, substâncias normalmente de origem de extratos vegetais ou ácidos orgânicos, que têm o objetivo de promover um equilíbrio hormonal dessa planta, modificando, alterando o seu processo metabólico, desde a germinação, formação de raízes, fotossíntese, respiração, florescimento, formação de grama, todos os processos biológicos da planta possam ter a sua ação. E aqui eu quero dar um exemplo, pessoal. Isso aqui é uma região lá da Espanha. Isso aqui se chama Almeria. Almeria tem mais de 30 mil hectares de estufas. É a grande horta da Europa. Está bem do lado do mar Mediterrâneo, lá no fundo, aquele azulzinho mais escuro, é o mar Mediterrâneo. Praticamente tem estufa quase em cima do mar. É uma região que chove, no máximo, 120 milímetros de chuva. Quanto choveu esse final de semana aí? Acho um pouquinho mais do que isso, né? Em muitas regiões mais do que isso. Lá por ano chove no máximo 120 milímetros. E tem aqui atrás, aqui tem uma cordilheira que serve, que o degelo da neve serve para o consumo humano das pessoas da cidade. Mas para irrigação, para fazer uso em privadas, essas coisas todas, vem do mar através da dessalinização e da utilização das hortas. Há 40 anos atrás, essa região aqui não tinha nada, era uma região de pobreza. Era ali que eram feitos os filmes de faroeste europeu. Não tinha nada, não tinha ninguém. E há 40 anos atrás eles começaram a tirar leito de rio, porque ali não tem sol, tem pedra, esse tipo, isso aqui, ó, isso aqui é uma outra região, mas muito parecida, para construir uma condição de formação de solo. Aqui eu vi, né, produzir 200 toneladas de tomate por hectare. 200 toneladas de tomate não é simples não. A
A média no Brasil talvez não chegue a 30. E ainda a grande produção de tomate no Brasil é para fazer extrato de tomate, né? Que é um grande problema, aliás. Né? Vocês já viram que pode ter resquícios de roedores. Né? É permitido por lei isso ainda. Tá? Lá não. Lá eu estou falando de tomate que vem o rácimo, é vendido na bandeja. Ali tem a maior cooperativa de produção de tomate do mundo, que em 24 horas esse tomate está em qualquer supermercado da Europa. 24 horas. Então, olha a qualidade que nós estamos falando de produção. A produção dessa estufa vai formando a flor, vai formando o fruto, ficou pronto o rácimo, eles puxam para baixo o ramo todo e continuam produzindo. Uma planta ali produz até 6 meses. Ali que eu falei que eu vi estufas 100% a partir dessas substâncias, comparado com área, com estufa ao lado, que tinha uso de defensivos para controle de pragas, doenças, e que nessas estufas aqui chegava a 30 até 45 dias a mais de produção, porque você fazia com que essa planta tinha uma condição de sobrevivência maior, principalmente com essa indução de resistência, a indução de resistência contra doenças, que é o que? Nós damos uma substância para a planta, essa substância bate lá na portinha do gene, o gene X, Y, Z, qual específico. Né? Infelizmente hoje nós não temos todo o genoma da soja identificado, então a gente não sabe exatamente 100%, mas essa substância bate lá no gene e esse gene então chega a produzir essas substâncias conhecidas, que normalmente são as barradoras de doenças, ou para crescimento, ou para formação de hormônios, em situações que é esse grande Big Data. No ano passado eu estava na Itália, justamente estudando um pouquinho mais sobre isso. Hoje existe uma tecnologia chamada genômica. O que a genômica faz? A gente aplica uma substância, um produto, uma planta, e se mede através de sequenciadores genéticos quais os genes foram ligados, quais os genes foram desligados, e se caso foram ligados, qual a intensidade da produção dessas substâncias todas. Tem capacidade de poder fazer essa medição. Então, a maioria dessas substâncias hoje está sendo medida através da genômica para saber o seguinte: quais são as substâncias que tem esse produto e que condições nós podemos aplicar para nós termos o máximo de resultado. Por exemplo, eu quero que a planta, no início da sua formação, crie maior quantidade de raízes. Bom, vamos colocar substâncias que promovam esse maior enraizamento inicial. Só que esse produto eu não vou colocar lá no florescimento. Então, hoje a nível mundial está sendo separado em termos dessas substâncias para poder então ter o máximo potencial de rendimento. Então essa é a genômica. Aliás, lá na Itália eu vi não só esse tipo de substância que promove essa mudança fisiológica, mas também grandes multinacionais utilizando essa ferramenta para testar fungicida, inseticida, porque essas substâncias químicas também têm interferência sobre genes. E eles querem estudar para saber que tipo de interferência positiva ou negativa possa estar acontecendo, para justamente evitar problemas ou não. Então, esses trabalhos aqui a gente tem feito desde 2001, com maior ênfase a partir de 2006, né, quando nós conhecemos um pouco mais essas tecnologias, principalmente na Espanha, para poder, então, a gente entender o que acontece nessa planta toda e olhar os resultados. Né? Então, nós temos que olhar dentro da planta, a fisiologia da planta. Quem que manda na planta? Quem manda na planta é o ambiente. Então, se o ambiente é favorável, a planta tem boa quantidade de água, temperatura, livre de pragas, livre de doenças, livre de plantas daninhas, tudo perfeito, ela mesma produz os hormônios promotores de crescimento. Auxina, citocinina, giberelina são os principais, tem outros. Né? Qual é a função desse hormônio? A função desse hormônio é ser um mensageiro. Que mensagem é essa? A mensagem tem origem no ambiente e o destino é os genes. E a partir dessa mensagem, esse gene então produz aquela proteína, aquela enzima que vai gerar toda a transformação, que nesse caso, como é um promotor de crescimento,
para promover o crescimento e desenvolvimento dessas plantas. Nesse exemplo aqui, nós utilizamos no campo os bioativadores, na direita, né, são sementes oriundas desses campos com o uso de bioativadores, e na esquerda, sementes oriundas do campo testemunha sem esse uso. O que demonstrou quando nós levamos para fazer germinação? Que aquelas sementes que passaram por esse processo de aplicação formaram sementes mais ricas, mais vigorosas, que puderam então germinar mais rapidamente. Aqui não houve mudança de poder germinativo. Tá? Isso aqui nós tiramos do rolo papel 5 dias. E aqui a testemunha recém estava colocando a folha superior, né? As folhas, né, em si, onde a parte aérea superior, onde tinha essas sementes com o bioativador no campo, já estavam mais desenvolvidas. Que situação boa isso aqui. Se eu tenho uma semente de alto vigor, eu tenho uma emergência mais rápida. Se eu tenho uma emergência mais rápida, eu tenho maior potencial, mais rapidamente eu formo mais axilas até o florescimento. A nossa soja, ela é sensível à luz. Pode ser mais ou menos sensível, mas é sensível à luz. Se é sensível à luz, ela vai desencadear seu processo de florescimento com o número de horas-luz X. Então, nós temos uma determinada data ou período que vai acontecer isso. Se a gente tem um desenvolvimento rápido da formação das axilas, nesse momento do florescimento, nós vamos ter um maior potencial de formação dessas axilas. Temos uma maior quantidade. Se temos maior quantidade de axilas nesse momento, o nosso potencial de formação de vagens é maior. Se nós temos uma planta que demora para emergir, demora para se desenvolver inicialmente, nós vamos chegar naquele momento do florescimento com uma quantidade menor de axilas e potencialmente a produção de vagens menor também, produtividade menor. Então, por isso que nós buscamos sementes de maior vigor. Agora, a grande pergunta é: como fazer uma semente de alto vigor, já que nós temos nutrientes importantes, mas também manejos importantes para serem realizados? Por outro lado, nós temos um ambiente desfavorável, que produz hormônios inibidores de crescimento, como é o etileno, é o ácido abscísico, que vai ter a função de degradação de compostos. Por exemplo, clorofilase, uma enzima que degrada a clorofila. Se degrada a clorofila antes do tempo de finalização do enchimento de grão, nós temos um peso médio de grão menor. Peso médio de grão menor, menor produtividade. Então, nós precisamos manter essa folhagem verde pelo ciclo normal. Ainda mais uma soja. Vamos pegar uma soja nessa fase de enchimento de grão. Isso aqui é feijão, tá? Isso aqui é feijão, o trabalho de feijão que a gente fez. Nós vamos pegar a soja, lá na última fase de enchimento de grãos, 5.5. Uma fase que pode durar de 7 a 10 dias, dependendo do cultivar. Dependendo do cultivar, tem uma taxa de enchimento de grão diária de 150 a 250 quilos por dia. Ou seja, se nós tivermos 2 ou 3 dias a menos nesse ciclo, nós estamos falando aí de 300 a 600 quilos por hectare. 5 a 10 sacos por hectare, simplesmente na questão do ciclo. Podemos ter feito tudo direitinho, fungicida, inseticida, herbicida, semeadura na época correta, mas qualquer coisa que crie um ambiente negativo para essa planta, o que a planta faz? Ela antecipa o seu ciclo, ela pensa que está ameaçada, então a maturação acaba acelerada. Então, nessa condição, que a gente chama de bioativadores aqui, são substâncias à base de ácidos orgânicos, né, que tem uma ação direta sobre os hormônios, são precursores hormonais. Os aminoácidos, que não deixam de serem ácidos orgânicos também, principalmente todos os aminoácidos de cadeia curta, são ácidos fúlvicos, portanto, cadeia curta, passíveis de ser absorvidos pela planta. Aqui cabe um parênteses bem grande. Se a gente voltar atrás, lá para trás, 1981, nos livros nos elementos de nutrição de plantas do professor Malavolta, 1981, nós estamos falando há 37 anos atrás, o professor Malavolta já colocava um parágrafo com 2 frases. Primeira frase: aminoácidos são absorvidos pelas plantas. Segunda frase:
A função desses aminoácidos era o fornecimento de nitrogênio. Essa era a luz do conhecimento do início da década de 80 no Brasil. E quando a gente vai para a Espanha, a gente vai ver que no início da década de 80 é que começaram aqueles trabalhos com o uso de aminoácidos ali. Nós não estamos falando de coisa muito antiga, de 30 e poucos anos atrás. Alguns anos atrás, tinha professores do centro do país, renomados, que diziam que aminoácidos não eram absorvidos pelas plantas. Quando eu comecei a fazer palestra em 2006, 2007 sobre isso, o pessoal nos chamava de louco, dizendo que isso não existia, que isso era invenção. Não, nós vemos hoje que são reais. E à luz do conhecimento hoje, a gente sabe que esses aminoácidos, além de serem absorvidos diretamente, além de levarem nutrientes para dentro da planta, tem muitas dessas substâncias que são precursoras que possam estar impedindo a entrada de doenças, que são precursora de hormônio, por exemplo, triptofano. Ela é a precursora da formação da auxina. E para a formação dessa auxina precisa ter zinco junto. Por isso que a falta de zinco é uma planta mais raquítica. Então nós temos hoje um conhecimento muito grande nessa área para saber que existe absorção sim, mas desde que esteja na forma de aminoácidos livres, de ácidos fúlvicos de cadeia curta. Porque se estiver na forma de aminoácido de cadeia longa, que são as proteínas, não existe absorção. Então aqui já tem uma diferença. Então hoje, quando se fala em carbono orgânico total, tal do COT, nós precisamos saber quanto desse COT é justamente esses de cadeia pequena, porque são esses de cadeia pequena que nós temos um resultado maior. Então nessa situação, esse equilíbrio hormonal é fundamental, né? De um lado etileno, ácidos abscísicos inibidores, do outro citocinina, gibberellina e auxina são os promotores de crescimento. Quanto maior a quantidade desses elementos, principalmente no enchimento de grão, a planta tende a retardar a sua maturação, que é bom por um lado, porque isso aqui aumenta com uma condição que a planta esteja ameaçada por algum tipo de estresse, existe redução do seu ciclo. Os aminoácidos em si têm várias funções, né, desde os aminoácidos proteicos, né, que vão formar as proteínas, os precursores hormonais, como eu comentei antes, o triptofano vai formar a auxina, metionina forma etileno, fenilanina vai produzir ácido cinâmico, cumárico, lignina, sucerina. O que isso quer dizer? Que para a formação da parede celular, para a formação de substâncias de proteção da planta, depende de fenilanina. Então, é importante que aconteça. Glutâmico aspartico no transporte e armazenamento de nitrogênio. A prolina é um aminoácido importantíssimo no controle de estresse hídrico. Então, quando a planta está em estresse, se ela não conseguir produzir a prolina para proteção, para parar a máquina, a planta continua produzindo e daqui a pouco ela gasta energia, joga fora a água e seca rapidamente. Então, a prolina é um regulador do estresse hídrico. Glicina e glutâmico para a formação de clorofila e tantos outros para a produção de defesa, aqui dando só um rápido colocação. Né? Para dizer que existe absorção somente os aminoácidos de cadeia curta, tá? Só eles são absorvidos. Os aminoácidos secundários, que são as proteínas, não existe a absorção. E aqui está, né, que é a grande novidade, né, que coloca essa questão enzimática, que o processo que passa por hidrólise enzimática, por fermentação, nós temos um incremento de produtividade. Né? Então nós temos vários resultados aqui, eu poderia dar muitos trabalhos aqui nesses últimos 12 anos, pelo menos, de aplicações que demonstram que essas substâncias podem promover uma melhor formação da planta, principalmente nos momentos de estresse. Tá? Como que elas podem entrar no momento de estresse? Para a gente exemplificar. Nós estamos aqui no ambiente acadêmico, né? Talvez muita gente vai ter comichão, o famoso ciclo de Krebs, né? Tem muita gente que fica algumas noites sem dormir por causa disso, mas eu vou ser bem rápido nessa brincadeira. O que tem esse ciclo de Krebs? A produção de glicose, né? Formação de ATP, a formação de energia, de forma secundária, a formação de ácidos graxos, e aqui no meio
dessa montadora, né? Eu comparo com uma montadora de carro. Essa montadora de carro, a montadora de carro não monta o motor na hora de colocar o motor no carro. Primeiro o motor é produzido, ele está pronto, é simplesmente montar no carro. É isso que acontece também com citrato, succinil crismarato, fumarato, oxalacetato e assim por diante. Cada uma dessas substâncias é produzida a partir de uma pré-formação. E essa pré-formação depende dos aminoácidos. Né? Por exemplo, acetilcoenzima depende de leucina, leucina e triptofano. E assim por diante. A partir do momento que a gente faz uma aplicação dessas substâncias, no momento que a planta está estressada, a gente mantém esse ciclo aqui funcionando, formando energia. É aquela enganação que eu comentei para vocês antes. A gente está dizendo para a planta, continue formando energia. Né? Depois que passa o estresse, ela continua formando essa energia, segue seu trabalho normalmente. Vou dar um exemplo que aconteceu nesse último ano aí, que a gente sempre fala de estresse, falta de água, né? Falar de um que deu excesso de água. Todo mundo aqui recebeu, eu pelo menos recebi milhares de fotos, várias vezes inclusive, daquela queda de vargens que aconteceu lá no Paraná. Lá no início do ano, lá em janeiro. Tá? Não foi só no Paraná, foi no Paraguai, eu vi muitas áreas no Paraguai também. Lá teve lugares que durante 18 dias choveu. 17, 15, 17, 18 dias, chuva. O que aconteceu? Solo encharcado. Solo encharcado, quando está cheio de água, a soja não consegue nem absorver água. Por isso que em solo muito encharcado, área de várzea, a planta acaba morrendo de sede pelo excesso de água que está presente. Ela não consegue nem fazer a absorção dessa água. Quando a planta observou que ela estava no estresse, não tinha luz, estava sempre nublado, não tinha excesso de água, momento do florescimento para a formação de vagem. Opa! Deixa eu fazer um cálculo. Quanto que eu tenho de nutrientes aqui armazenado na minha folha, no meu caule? Opa, eu tenho X. Posso produzir Y herdeiros. Ah, eu tenho mais do que esse Y. Então vou jogar tudo que eu tenho em excesso, vou jogar fora. Joga tudo fora e mantém só aquilo que ela vai ter capacidade de terminar o seu ciclo. Só que depois dos 17, 18 dias que tinha caído toda aquela vagem, abriu o sol, já era tarde, já tinha derrubado uma grande quantidade de carga. A partir daquele momento, a única coisa que ela tinha que fazer é o quê? Acontecer a maturação, terminar o seu ciclo, porque não tinha condição de formar novamente essas máquinas. E aí a produtividade caiu. Eu vi áreas de 10 sacos por hectare, 15 sacos por hectare, 20 sacos por hectare. Para aquelas áreas que passaram por um processo com o uso desse tipo de substância, teve um incremento de 5, 10, 12 sacos a mais de produtividade, simplesmente por manter na planta a condição de continuar a sua formação desses grãos, por não impedir a queda total. Foi uma proteção 100%? Não, mas impediu a grande perda que pudesse acontecer. Essas substâncias também são quelatos, ou são substâncias que promovem, então, uma ligação com os nutrientes. A quelatização é uma ligação mais forte. Então, quando esse aminoácido, esse ácido úmico fúlvico é absorvido por parte da planta, ele pode estar levando junto com ele nutrientes. E quando esses nutrientes são quelatizados ou complexados com essas substâncias orgânicas de cadeia curta, a absorção é muito mais rápida. Esse trabalho feito pelo Greff e pelo Johnson nos Estados Unidos, ainda no final da década de 80, início de 90, eles mediram o tempo aproximado que uma planta absorve um determinado nutriente, 50% desse nutriente dependendo da fonte. Então, vou pegar o manganês, por exemplo. O manganês, na forma de sulfato de manganês, por exemplo, o sal, demora 2 dias para ser absorvido, 50% do nutriente. Em 2 dias, o que pode acontecer nas nossas condições? Pode chover. Se chove no meio do caminho, se lava e se perde. Então, sais e principalmente óxidos têm baixa eficiência pelas perdas maiores que acontecem. Quando eu pego um manganês desse
e quelatilizam com um quelato sintético, por exemplo, LTA, sulfonato, lático, seja qual for, já cai pela metade a absorção. Por quê? Porque os sais dependem da absorção pelos estômagos. Já os quelatos vão ser absorvidos intercelular, entre as células. Tem carga zero entre as células absorvido. Agora, se esse manganês for quelatizado, complexado com aminoácido, esse tempo aqui cai para menos de 2 horas. Existe um outro mecanismo em que a célula produz uma proteína chamada proteína transportadora, que tem a função de ligar com o nutriente que está do lado de fora e trazer para dentro da célula. Quando nós aplicamos esse aminoácido, a planta entende que esse aminoácido fosse essa proteína e deixa entrar esse aminoácido para dentro da célula diretamente e todos aqueles nutrientes que estão ligados. Por isso que é rápida essa absorção, muito rápida essa absorção. Se essa absorção é muito rápida, nós podemos colocar aqui que existe a possibilidade, aí vai depender de outros fatores, a possibilidade de redução, sim, da adubação a partir do momento que nós temos um maior aproveitamento, que a eficiência é maior. Então nós podemos dizer, sim, essa possibilidade. Até porque tem 3 características aqui, né? Isso aqui é a molécula do ácido fúlvico, molécula do ácido úmico. Tem 3 características que eu diria que são as principais desses ácidos orgânicos. Primeira, existem compostos, eu posso generalizar aqui, compostos hormonais nessa cadeia. Quando a planta absorve essa cadeia toda, ela quebra. E nessa quebra existem substâncias precursoras, pré-formadoras dos hormônios promotores de crescimento. Isso é um precursor. Ou seja, quando a planta precisa formar um hormônio de crescimento, já está metade do caminho já desenvolvido. É mais rápido para que isso aconteça. Possui uma grande possibilidade de ligação com os nutrientes aqui, ó, em vários locais, devido à alta capacidade de troca de cátions. E se isso é importante, a capacidade de troca de cátions, qual que é a CTC de um ácido úmico? É de 400 a 670 centimol de carga por decímetro cúbico. Um ácido fúlvico de 1100 a 1400 centimol de carga por decímetro cúbico. Ou seja, se nós pegarmos nossos solos por aí, o ácido fúlvico pode ter mais de 100 vezes a capacidade de retenção de nutrientes em carga positiva, que vai ter a capacidade de disponibilizar para as plantas. Por que isso é importante? A partir do momento que a gente coloca no solo, seja em área total, seja no sulco, nós estamos modificando esse ambiente ao redor das raízes. Áreas com CTC maior vão ter maior disponibilidade desses nutrientes. Se vai ter maior disponibilidade desses nutrientes, a planta vai conseguir absorver mais. Absorvendo mais, produção maior. Então, nós conseguimos explicar sim aquele aumento de produtividade que está lá por esses fatores todos, desde o solo até a aplicação foliar, pelo aproveitamento melhor, não só dos nutrientes, mas principalmente pela complexação que acontece na sua disponibilização. E aí nós podemos ver, nesses primeiros, se eu apresentei primeiro os últimos resultados, aqui eu apresento para vocês um dos primeiros trabalhos que a gente fez lá no passado com ácidos orgânicos. Tratamento de semente, por exemplo, não é o caso que nós estamos falando aqui. Tratamento de semente tem uma quantidade muito pequena de ácido orgânico. Nós estamos falando aqui de grandes quantidades de ácido orgânico aplicado. Mas uma pequena quantidade no tratamento de semente, o que ele já observou? Aumento no comprimento das raízes, que é importante. Quanto maior o comprimento das raízes, maior a produtividade, né? Só voltar ao gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui é muito interessante, ó. Um trabalho que foi feito em São Paulo pelo Fassan, onde eles tiveram diferentes doses de ácido úmico e foram medir o comprimento radicular do milho. E eles, numa determinada dose, eles chegaram a ver um aumento de até 50% no comprimento dessas raízes. 50% a mais em comprimento de raiz, quer dizer, 50% mais de exploração do solo, 50% mais de chances de absorção de nutrientes, 50% mais de chances de absorção de água, aquela água que nós precisamos naquele momento de falta. Então a formação de raiz é fundamental para isso. E é isso que a gente observou tanto no milho, né? E ainda um aumento das radicelas, dessa outra observação que a gente teve, não só as raízes velhas. Vamos lembrar que nas primeiras
primeiros dias de vida, a planta forma a principal estrutura de raiz, mas não a única, porque permanentemente essa planta tem que produzir novas raízes, porque são as radicelas que absorvem água e nutrientes. Raiz velha tuberizada não tem essa capacidade. Quando ela fica velha tuberizada, quando perde essa eficiência, a nova entra no seu lugar em termos de absorção. E por que é importante? Porque tem nutrientes que até o último dia do enchimento de grão existe a absorção de nutrientes. Exemplo, magnésio. Até o último dia de enchimento de grão, o magnésio está sendo absorvido. Portanto, precisa ter raiz nova para que aconteça essa absorção por parte dela. Nós temos trabalhos, nesses últimos anos, a gente dedicou uma boa parte do nosso trabalho para refazer a marcha de absorção dos nutrientes. O mesmo trabalho que a Universidade de Purdue faz todos os anos em soja e milho, nós realizamos na soja e milho aqui no Brasil. Hoje a gente tem nutriente por nutriente, fase por fase, a quantidade absorvida e aonde está esse nutriente. Estão nas folhas, no caule, nas flores, nas vagens, nos grãos, quanto que é exportado. Essa é a nossa soja atual e não é trabalho de 20 anos atrás. A partir desse trabalho, além da gente ver a extração e exportação dessas cultivares que nós temos atualmente, nós conseguimos redefinir os teores dos nutrientes nas folhas, em cada uma dessas fases. Porque a única tabela que até hoje tinha era no Mala Volta de 1997, há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás nós falávamos de soja convencional, não tinha soja RR. Estavam as primeiras notícias de soja RR. Hoje nós temos Intacta está numa briga, vai vir o Intacta 2, está aí o Enlist, está aí o Extend. Nós temos novas tecnologias, um novo tipo de agricultura dessa planta, com um solo totalmente diferente. E é a partir disso que nós temos essas informações. Então, quando a gente coloca uma planta, depois uma gramínea, que tem restrição de nitrogênio na fase inicial, nós precisamos motivar essa planta a formar maior quantidade de axilas e rapidamente para chegar naquele objetivo que eu comentei antes. Quanto mais axilas no início do florescimento, potencial de produtividade maior. É um indicativo direto do aumento de produtividade. Então, pessoal, olhando um pouquinho essas informações, a gente consegue ver claramente que os resultados que a gente obteve ou vem a obter podem ser diferenciados, primeiramente, sim, porque depende do grau de estresse que a planta sofre. Quanto maior o estresse, quanto pior o tipo de solo, o resultado é maior. Agora, mesmo em áreas com tetos produtivos altos, boa disponibilidade de temperatura, umidade, etc., nós temos capacidade de melhorar a formação dessa planta. De novo, desde o início. Nós não podemos pensar a planta de soja no florescimento para frente. Nós temos que iniciar a formação dessa arquitetura a partir já da emergência, pela velocidade que acontece dessa emergência. E lembrar que a partir da emergência, né, tem os cotilédones, tem a formação do primeiro par de folhas. Essa é a primeira axila. Essa primeira axila do primeiro par de folhas, a partir do momento que a gente tem uma ramificação dessa axila aí, junto com a haste principal, normalmente nós temos uma maior eficiência na formação das vagens no bacheiro, porque existe uma maior formação de vagens aí. Quando existe uma formação da ramificação mais tardia, a parte de cima acaba formando uma grande quantidade de folhas. Essas folhas, então, acabam cobrindo menor fotossíntese, menor enchimento de grãos. Então, essa formação da arquitetura se faz justamente desde o início, desde a formação inicial dessa planta. Tá ok, pessoal? Para mim não me estender mais, né, tentando ser o mais breve possível, tentando entender um pouquinho contando um pouquinho a minha visão sobre o que eu vejo hoje sobre a cultura da soja, sobre o que nós precisamos fazer, e principalmente dando um pouquinho de entendimento aos resultados e do que essa tecnologia pode nos trazer em termos de benefícios. Acredito que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida possa ser feita, eu fico à disposição de vocês aí para qualquer uma dos questionamentos. Ninguém quer fazer pergunta, está todo mundo querendo ir embora, né? Quando fica em silêncio assim, né, os professores já sabem, né?
deu mais uma hora dessa. Mas estou à disposição, pessoal. Pessoal, se não tem perguntas, meu contato está aqui. Qualquer coisa que precisar, estou à disposição de vocês. Estou lá em Passo Fundo como sério, mas estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento no futuro, nós podemos estar conversando e principalmente olhando um pouquinho como nós podemos estar melhorando a condição de produção. Tá ok? Obrigado pela atenção e espero retornar aqui numa próxima oportunidade. Obrigado. No encerramento, queremos agradecer, então, a coordenação de agronomia da UD Santiago mais uma vez, em nome do professor Vânios Veiga, Sindicato Rural de Santiago, Prefeitura Municipal de Santiago. Agradecer ao Luiz Gustavo Floss, palestrante, também ao Luiz Felipe e o seu Napoleão Lírio. E aqui o Bahia Brasil tem muito orgulho em poder compartilhar com vocês essa possibilidade de tornar o campo mais fértil e cheio de vida. Muito obrigado pela presença de todos, uma boa noite, uma boa semana.